A carta de 1 Pedro, capítulo de número 3, os versos 13 a 17, a Bíblia fala desta forma para nós: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticando o mal. Eu quero falar sobre fazer o bem. A prática do bem incita o outro a praticar o bem. Quando deixo de fazer o bem, eu demonstro, não apenas para as pessoas, mas eu demonstro também para o meu Deus, que eu estou sendo rebelde diante dele. A pessoa má, ela não consegue êxito na vida. Nero, Augusto, Cláudio, Germânico, governou Roma de 54 a 68 depois de Cristo. Em 64 depois de Cristo, ele começou a perseguir os cristãos após culpá-los pelo incêndio da cidade. Pedro escreveu esta primeira epístola na década de 60. Pedro então encoraja todos os crentes sobre como deve se comportar diante das perseguições. E o melhor modo é sujeitar-se a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, diz a palavra de Deus. O próprio Pedro é quem fala isso para nós. E a melhor defesa é buscar uma vida reta diante dessa sociedade. No entender bíblico, fazendo o bem, não serei maltratado sem uma justa razão. Pedro começa o texto perguntando a fim de que cada um faça uma análise da própria vida. Ora, quem é que vos há de maltratar? Ele pergunta. Existem três apenas que nos há de maltratar neste mundo: o homem, o diabo, sob a permissão de Deus, que ele vai maltratar, e o próprio Deus. E muitas vezes para nos levar de volta ao caminho que conduz ao céu, que conduz a viver para Deus. Ora, Pedro ele viveu em uma época de perseguição sob Nero. Então não vale para nós esse texto. Muitos vão dizer desta forma, que por causa dessa distância que nós temos de 64 depois de Cristo até hoje, vamos dizer, hoje já não temos mais essa preocupação. Então é preciso lembrar que em todos os tempos estamos sujeitos às desventuras e perseguições da vida, e a qualquer momento alguém pode nos maltratar, alguém pode nos oprimir, alguém pode nos afligir. E para poder amenizar ou acabar com esse maltrato, só pode ocorrer se fazemos ou se formos zelosos do que é bom e agradável diante de Deus em favor do próximo. O crente não pode ficar com receio do poder da autoridade quando faz o bem. Quem é zeloso do que é bom é reconhecido como bons cidadãos, dignos de proteção do Estado. Fazendo bem, não fico amedrontado. Só pelo fato de ser cristão não quer dizer que o sofrimento seja extinto da minha vida. Mas, se por acaso vier algum sofrimento sobre nós
que seja por causa da justiça, condição que é aceitável diante do nosso Deus, e não conforme a minha justiça, a sua justiça. E nesse caso, sofrendo por causa do bem praticado a alguém, por causa da fé que nós temos em Cristo Jesus, seremos bem-aventurados, felizes. Por quê? Porque a minha alma estará em paz com meu Deus. Nos dias de Nero, ele não permitia que outro fosse adorado em seu lugar. Por isso, os servos de Deus, naquele tempo, não precisavam ficar amedrontados com as suas ameaças, nem deviam de forma nenhuma ficar alarmados. Nenhum de nós deve temer qualquer ameaça que venha sobre as nossas vidas. Aquele que teme a Deus nunca precisa ter medo dos homens, jamais, porque Deus é o Deus que cuida e muito bem de todos nós. Fazendo o bem, eu santifico a Cristo. Antes de ficar amedrontado, alarmado com as ameaças dos homens, cada um de nós deve se santificar, deve fazer uma separação das coisas profanas, jogar fora, para poder dedicar-se de todo o seu coração a Cristo Jesus, a fim de servi-lo, a fim de fazer a sua vontade. Esse servir a Cristo tem um preço de reconhecê-lo como Senhor, e é por este motivo que não podemos ficar amedrontados por coisa alguma que venha acontecer com cada um de nós. Mas é preciso que esse reconhecimento esteja em nosso coração e não apenas em nossas palavras. Tem que sair de dentro e temos que exaltar esse Deus com esse nosso coração. E aquele que santifica e confessa está sempre preparado para responder a todo aquele que nos pedir razão da esperança da vida eterna que há dentro do nosso coração, que há em cada um de nós. Fazendo bem, os acusadores se envergonham. Demonstramos fazer o bem quando agimos com mansidão, com gentileza, com bondade, com humildade, que afasta a ira, afasta o temor, medo, vai afastar o terror, aí nós vamos não reverenciar os homens da lei, mas vamos respeitá-los, mas vamos reverenciar esse Deus e exaltar o nome dele, porque é ele quem cuida e abençoa as nossas vidas. Então toda essa resposta deve ser dada com boa consciência, saindo principalmente de dentro do nosso coração, para saber diferenciar o bem do mal, que para não praticar algum deslizes que fira o coração do nosso Deus. Esse modo de agir com boa consciência, que pode estar dentro do nosso coração, pode levar a outro a ficar com vergonha do nosso ato, que a todo instante se lança contra nós aqueles que querem nos derrubar. É possível fazê-los calar, isto é, se estamos agindo da forma que agrada a Deus sobre aquilo que falam contra nós. Ao provar que servimos a Jesus com fidelidade, os nossos opositores, aqueles que difamam o nosso bom procedimento, o nosso modo de vida, a nossa conduta, o nosso comportamento, eles irão ficar envergonhados, humilhados diante do nosso Deus, e não diante de nós, que diante de nós não vai resolver coisíssima nenhuma, porque senão vamos ficar naquele, eu faço bem para ele poder se envergonhar diante de mim, não vai resolver. Então ele precisa ficar envergonhado diante do nosso Deus. Então quem faz o bem pode sofrer. Devemos reconhecer como Pedro que se for da vontade de Deus, ele pode exigir de nós o sofrimento. Estranho isso para nós. Caso algum de nós passe pelo sofrimento, é melhor que seja por praticarmos o que é bom, que beneficie outras pessoas,
defender a justiça em favor do necessitado, evitar algum tipo de fraude no governo, lutar em favor da pregação do Evangelho, libertar pessoas do trabalho escravo, enfim, são coisas que nós precisamos fazer. O crente nunca pode sofrer por ter praticado o mal, afligir o outro, ser indecoroso, corromper as pessoas para a prática do pecado. Continue na prática do bem e seja crente um verdadeiro adorador de Deus com fidelidade, com amor, para que esse Deus possa te ajudar e te abençoar. Oremos, para que Deus possa nos ajudar a fazer o bem. Pai Santo, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque o Senhor é o Deus que pode impor, colocar dentro do nosso coração, fazer o bem a todos. Faça isso conosco, meu Pai, porque este mundo está tão mal, mas o Senhor, ó Pai, pode transformar vidas, corações, principalmente a nossa, para poder nos achegar a Ti. Conceda-nos graça nesse mundo tão mal, para que possamos viver e depender de Ti. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos e nós te agradecemos. Amém.